Fala, meus alunos do primeiro ano, pessoal, professor Breno aqui. Senhores, hoje vamos falar de um outro assunto, de uma outra ideia ligada ali à física, só que iremos falar hoje na parte de Física 2, tá? No livro 1, Física 2, nós vamos entrar hoje no conteúdo ligado a energias térmicas, a calor, temperatura, que é uma outra forma, uma outra física bem interessante a gente comentar, que está muito presente no teu dia a dia. Beleza? Então, hoje nós vamos fazer uma introdução, vamos falar um pouco sobre termometria, tá certo? Vamos falar sobre temperatura hoje, que é um conceito muito interessante que te acompanha a tua vida inteira aí, né? O conceito de temperatura é um conceito que é bem comum de você lidar todos os dias. Então, hoje nós iremos trabalhar com esse assunto, que é muito fundamental e muito importante para que você possa entender a energia térmica e futuramente as máquinas térmicas, beleza? Então pega o teu livro aí, pega o teu livro, Física 2, livro 1, tá certo? Na parte aí de temperatura e vamos começar o estudo hoje ligado à introdução da termometria. Beleza com isso aí? Massa? Já pegou o caderno, já pegou caneta, já pegou o que você achar necessário aí? Pegou? Então vamos lá, vamos começar essa aula, que vamos falar de muita coisa hoje ligado ao ideal de temperatura. Tá bom? De antemão, pessoal, essa aula vai ser um pouco mais rápida, porque falar de termometria é falar de um ideal mais matemático, certo? Então, vamos ver aqui algumas matemáticas muito importantes ligadas ao entendimento de temperatura. Então, essa aula talvez seja um pouco mais rápida do que você imagine e é muito mais prático e fácil, beleza? Só peço que você preste bem atenção, que você me acompanhe direitinho, tá bom? Para que você possa entender tudo que for possível ligado à termometria. Beleza? Massa! Vamos lá então, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, primeiro ponto importante, o que seria essa termometria, tá? Termometria ou termologia. Pessoal, nós estamos entrando agora numa parte da física que trabalha com calor, que trabalha com energia térmica. E na energia térmica nós vamos ter várias áreas, vários fundamentos para trabalhar com ele, né? A calorimetria, a termometria, a termologia. Então, hoje nós vamos focar somente na parte de termologia e termometria. São as áreas da energia térmica que trabalham com temperatura, né? Nós vamos definir ideais ligados à temperatura. Ideais teóricos, conceituais, que é a termologia, ideais matemáticos, de escalas termométricas, que é a termometria, tá bom? Então, se você tiver dúvida aí, o que seria a termometria? É a área da física que trabalha com ideais de temperatura, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, ó, trabalhar com temperatura, trabalhar no ideal de você conseguir fundamentar a temperatura foi muito fundamental para muita coisa que você tem acesso hoje em dia, né? As máquinas térmicas, por exemplo, vão surgir devido ao entendimento de temperatura e de calor. Tá? Hoje em dia, você usa muito esse conceito, temperatura, para definir quando é quente, quando é frio, para definir, por exemplo, se uma pessoa está doente ou não. Então, até a própria medicina se utiliza muito esse conceito de temperatura. É uma coisa que você convive muito bem hoje em dia. Só que antigamente não era uma coisa tão simples, né? Antigamente, definir temperatura, definir uma escala termométrica, definir um valor para a temperatura não era algo tão básico, tão simples. Hoje é básico. Você pega um termômetro, bota ali no braço, você já sabe qual é a tua temperatura. É bem simples, mas antigamente não é. Então é legal quando você vê essa evolução da física, essa evolução da ciência, até chegar nos dias de hoje e te dar um pouco mais de conforto do que nós tínhamos antigamente. Beleza? Então, o ideal de temperatura, ele vai vir primeiro, né, do que o ideal de calor. Então, as pessoas vão se questionar muito mais sobre temperaturas do que sobre o calor, tá bom? Mas são dois conceitos que vão sempre estar andando juntos, temperaturas e calor. Eu vou já falar para você essa diferença clara entre elas, beleza? Claramente, uma das primeiras consequências diretas aí do ideal do estudo do calor, do estudo do fogo e da temperatura vai ser o surgimento dos termômetros, né? Vão ser os equipamentos que vão aferir, que vão medir a temperatura dos corpos, certo? Então, isso vai trazer uma grande evolução na medicina, uma grande evolução na sociedade como um todo, né? Os termômetros são usados em basicamente tudo, tá bom? Então, como eu te falei aqui, ó, a termometria ela vai ser a área de estudo que vai trabalhar aí com o entendimento do conceito, da ideia, da matemática ligada à temperatura, tá bom? E como eu te falei, a temperatura ela vai vir primeiro, né? O conceito vai vir primeiro do que calor.
Na realidade, definir calor é uma coisa muito mais complexa do que definir temperatura. A definição de calor ela vai sair somente lá no final do século XIX. A século XVII e XVIII, nós já tínhamos algumas ideias ligadas à temperatura. Então, a temperatura vai vir primeiro do que calor. Só que não se engane, muita gente hoje em dia ainda não sabe diferenciar temperaturas de calor, né? Mas, de antemão, na tua cabecinha, grava uma coisa muito importante, tá, pessoal? Temperatura é, de fato, diferente do calor. Temperatura é uma coisa, calor é outra. As duas andam juntas, tá? As duas andam juntas. Só que são conceitos diferentes, são ideias diferentes. Massa? Então, professor, como é que eu posso conceitualizar, como é que eu posso dar um conceito, dar uma ideia para a temperatura? Pessoal, ponto importante, a temperatura sempre vai estar ligado com o grau de agitação das partículas ou das moléculas de um corpo. Como assim, professor? Pessoal, todo corpo, todo material, todo objeto possui moléculas, possui partículas. Essas partículas vibram com base na energia. Então, quanto mais energia eles recebem, mais vibram, menos energia, menos vibram. E esse ato de vibrar, esse grau de agitação, é o que vai definir a temperatura de um corpo. Quanto mais vibra, quanto mais agitação eu tenho no corpo, isso significa dizer que aquele corpo tem mais calor, então vai ter, consequentemente, mais temperatura. Então, temperatura sempre vai estar ligado a esse grau de agitação das partículas, que depende de 3 fatores importantes, tá? Depende aí da energia de vibração das partículas, né? Se a partícula vibra é porque ela tem energia, e essa energia vem da onde, pessoal? Essa energia vem do calor, então, do calor recebido ou cedido. Logo, tu já tem uma ideia muito clara aí de que calor é uma forma de energia. Olha a diferença. Temperatura trabalha com vibração de partículas. Calor é energia em trânsito. Hoje, nós não vamos adentrar em calor, né? Somente quando nós formos ver calorimetria. Hoje, vamos focar somente em temperatura, tá bom? Outra dependência aí e outra relação com esse grau de vibração das partículas é o estado da matéria. Pessoal, o estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, tem muita relação com quanto essas partículas vibram, né? Esse grau de agitação das partículas. Tá vendo no teu slide aí, ó, nós temos 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Repara que no solo as partículas elas são muito mais retidas, elas são muito mais presas, né? Ou seja, no sólido nós temos muita pouca energia, muita pouca vibração. Agora olha o gás. O gás, as partículas estão muito mais espaçosas entre elas. Por quê? Porque elas possuem mais vibração, elas possuem mais energia. Então repara, para definir temperatura, estamos falando de vibração de partículas. Falar de vibração é falar de energia, é falar de calor, é falar de temperatura. Tudo está conectado. Quer ver? Olha a ideia. Pessoal, quando um corpo recebe calor ou ele perde calor, vamos dar um exemplo. Quando ele recebe calor, as partículas do seu corpo recebem energia. Tá? Recebem energia. E quanto mais energia essas partículas recebem, mais elas vão vibrar, mais elas vão se agitar. E quanto mais se agitam, quanto mais vibram, elas vão ter, consequentemente, maior temperatura. Está vendo como tudo se conecta? Está vendo como tudo se alinha? Calor gera energia, energia gera vibração, vibração gera temperatura. Beleza com isso aí? E lembra, calor e temperatura andam juntos, mas são conceitos diferentes. Beleza? Volta ali para o sólido. Repara, o sólido, mais uma vez, as partículas estão mais presas, mais retidas, ou seja, no sólido eu tenho menos energia de vibração, ou seja, menos temperatura. Imagina um cubo de gelo, tá? Imagina um cubo de gelo. Agora, o gás, um gás aquecido, ele possui mais energia. Por quê? Porque possui mais vibração, tá certo? Então, existe uma diferença nos estados da matéria ligado a essa agitação de partículas. Beleza? Esse é o conceito fundamental ligado à temperatura. Massa? Tranquilão? Vamos para frente, que temos que falar de muita coisa ainda hoje ligada a essa temperatura. Beleza? Então, pessoal, já entendemos que a temperatura está ligada à matéria, ligada a essa vibração de partículas que vem do calor, né, que vem da energia. Tranquilão. Eu posso desenvolver, então, com base nesse estudo, com base nessa ideia, alguns conceitos ligados a escalas termométricas. Pessoal,
Escalas termométricas vão ser muito fundamentais para a sociedade. Mais uma vez, hoje é muito fácil você ir na farmácia vai comprar um termômetro e medir a temperatura e saber se você está com febre ou não. É muito simples. Você usa uma escala termométrica, tá? Mas antigamente isso não era muito fácil. Só para tu ter noção, na Europa, no século XVIII, XVII ali, só na Europa, nós tínhamos cerca de 32 escalas termométricas. 32, ou seja, era muito difícil dar um valor exato. Para aquele país o valor era um, para outro país o valor era outro, para aquela cidade o valor era um, para aquelas pessoas o valor era outro. Então, definir valores exatos de temperatura, naquela época era muito difícil. Tá? Aí nós fomos evoluindo, fomos avançando no estudo de temperatura, até chegarmos em algo mais organizado, mais definido, certo? Então, imagina você ser médico naquela época. Um paciente aqui está com temperatura de 38, medindo ali está com temperatura de 40, aqui está com temperatura de 80. Está vendo como variava? Hoje não, hoje é tudo mais organizado. Tá bom? Então, eu vou definir essas escalas termométricas, que são basicamente equipamentos e formas de você desenvolver, de você dar valores à temperatura. Se eu já entendo o que a temperatura faz, né, no conceito, eu posso agora dar valores a ela, né, dar um conceito, dar um valor definido para ela. E para dar valor, eu vou usar escalas. Logo, hoje em dia, nós usamos 3 escalas fundamentais, tá? 3 escalas básicas, que é a escala Celsius, que é a escala que você conhece, que você usa, né? A América do Sul geralmente usa muito a escala Celsius, né? Nós temos a escala Fahrenheit, que já está entrando em um pouco de desuso, tá? Poucos países hoje usam Fahrenheit, certo? Mas tem alguns ainda que usam, por exemplo, alguns países da Europa ainda usam Fahrenheit, certo? E temos a famosa escala Kelvin. A escala Kelvin é uma das mais importantes, uma das mais fundamentais que são utilizadas na ciência, né? Em vários países. A América do Norte, por exemplo, usa muito Kelvin. Então, nós temos 3 formas de definir e matematizar temperatura. Repara, antigamente, tínhamos 32 escalas termométricas. Hoje temos 3. Olha como a gente evoluiu para trazer um pouco mais de organização. Então, repara outro ponto importante. Nós temos aqui na escala Celsius, graus Celsius. Na escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, é Kelvin. Não existe graus Kelvin. Só existe Kelvin. Beleza? Então, nós vamos falar de cada uma delas, né, do Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e vamos fazer uma relação entre elas, para que a gente possa possivelmente transformar uma temperatura em outra. As tuas provas, o teu vestibular, o teu exercício vai te pedir, com certeza, a capacidade de transformar uma temperatura em outra. Beleza? Mas antes disso, precisamos pelo menos entender quem é cada uma dessas escalas. Massa? Então, já sei quem são as 3. Vamos para frente, vamos ver cada uma devagar, para que você possa entender elas sem nenhum erro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a escala Celsius. Pessoal, a Celsius, que é o que você mais usa, você usa isso no dia a dia. Agora está a tantos graus Celsius, né? Pessoal, essa escala vai ser proposta aí em 1742 por um cara chamado Anders Celsius, tá? Anders Celsius vai ser um astrônomo sueco que vai nos proporcionar uma escala de medição de temperatura. A escala Celsius não vai ser a primeira a surgir, tá? Ela vai ser a segunda a surgir. Quem vai surgir primeiro vai ser o Fahrenheit. Vamos já falar sobre ela, tá bom? Então, a Anders Celsius vai trazer para nós uma forma de matematizar e definir temperatura. Primeiro ponto. Pessoal, para que eu possa construir um termômetro, eu primeiro tenho que ter algumas bases. Primeiro tenho que ter alguns pontos de referência, né? Alguns pontos que eu posso fazer relação com aquela temperatura. A escala do Celsius, né, que é a escala Celsius, vai ter como ponto de referência 2 pontos importantes. O ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água. Lembra, o ponto de ebulição é quando a água está evaporando, né? O ponto de fusão é quando ela está congelada. O ponto de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius. O ponto de fusão da água vai ser 0 graus Celsius. É por isso que a escala Celsius ela é de 0 a 100, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá bom? Um ponto interessante. O desenvolvimento de termômetros vai ser muito fundamental para entender também
como alguns materiais funcionam com base na temperatura e no calor. Por exemplo, quando surgiu os termômetros, nós tivemos vários termômetros, né? De mercúrio, de álcool, de água, de gás, tá? Tinham vários termômetros. E nós fomos entendendo quais materiais eram melhores para ser usado em termômetros. Por exemplo, a água, em termômetro, a água não era muito bom. Por quê? Quando você aquecia um termômetro que tinha água, essa água começava a evaporar. Com o tempo, esse termômetro ficava desregulado, porque tinha menos água. Vamos agora para o álcool, vamos agora para o mercúrio. Então, essa mudança de substâncias térmicas foi fundamental para que a gente tivesse termômetros mais eficientes. Hoje em dia, você usa um termômetro eletrônico, que é muito mais prático, muito mais simples e muito mais eficiente do que o termômetro de mercúrio, de álcool, de gás. Tá certo? O Anders Celsius vai nos trazer um termômetro aí com base em mercúrio. Mercúrio vai ser a melhor substância a ser usada em termômetros. Por quê, professor? Porque mercúrio ele sofre menos com temperatura. Ele dilata menos, ele evapora menos com temperatura. Então, ele era mais eficiente para ser usado em termômetros para captar as temperaturas dos corpos. Tá bom? Outro ponto interessante ligado à escala Celsius. Pessoal, a escala Celsius assume valores negativos. É muito comum você abrir ali o jornal, ou ligar a televisão no jornal, e a pessoa falar assim, aqui nesse país está tendo menos 15 graus Celsius. Menos 15 é um valor negativo. Então, a escala Celsius, de fato, assume valores negativos. Tá bom? Então, definimos aí quem é a escala Celsius. Vamos já fazer uma relação matemática com ela. Beleza? Por enquanto é só teoria. Vamos para frente. Vamos falar da escala Fahrenheit. Pessoal, a escala Fahrenheit ela vai ser proposta aí em 1714, né? 28 anos antes de Celsius. Repara que Celsius foi proposta aí em 1742 e Fahrenheit foi proposta 28 anos antes de Celsius, né? Então foi uma das primeiras escalas a ser feitas e vai ser feita por um cara chamado Daniel Gabriel Fahrenheit. Esse carazinho aí vai nos trazer uma outra forma, né? Uma forma de calcularmos e de medirmos a temperatura, tá certo? O Daniel Gabriel Fahrenheit, ele era um operário de uma fábrica de vidro e trabalhando com vidros ali, com bulbos de vidros, ele começou a construir os próprios termômetros. E aí acabou favorecendo uma escala fundamental, que vai ser a escala Fahrenheit. Mais uma vez, essa escala está entrando em desuso com o tempo, tá? Mas ela foi muito fundamental lá nas épocas antigas. Certo? Então é o seguinte, ele, como foi um dos primeiros termômetros, né, ele inicialmente apresentou o seu termômetro à base de álcool. Então o termômetro dele tinha como substância térmica álcool. Só que álcool, você sabe muito bem que álcool é muito volátil. Então o álcool, com o tempo, com o calor, com o aquecimento, esse álcool acabava evaporando, que nem água, e ficava desregulando o termômetro. Tá? Foi o que ele resolveu, ele usou o mercúrio no lugar do álcool. E entendam, Fahrenheit foi o primeiro cara a usar o mercúrio, a introduzir o mercúrio como substância térmica. Então, se o Celsius, por exemplo, usou o mercúrio, é porque o Fahrenheit já tinha usado. Então, foi esse cara que nos trouxe aí o primeiro termômetro à base de mercúrio. E ele usou aí dois pontos também interessantes. Um ponto interessante também, antigamente, eu te falei, para fazer termômetro, eu tenho que ter pontos de referência. O Fahrenheit já usou mistura de refrigerantes, temperatura do corpo humano para fazer ponto de referência. Tá? Então, tinha várias, ficavam testando qual ponto era mais equilibrado, mais equivalente. Tá? E acabou usando aí no final a temperatura de fusão e de ebulição também da água. Tá bom? Só que na escala Fahrenheit, a temperatura de fusão da água é 32 Fahrenheit e a de ebulição da água é 212 Fahrenheit. Olha a diferença. A temperatura de fusão da água em Celsius é 0. Em Fahrenheit é 32. A temperatura de ebulição da água em Celsius é 100. Em Fahrenheit é 212. Bom? Então, está aí para você. Vai ser, de fato, o primeiro a adotar o mercúrio como propriedade térmica nos termômetros. E a escala Fahrenheit também assume valores negativos. Tá? Também assume valores negativos. Então, se eu já entendo como a escala Celsius funciona e como a escala Fahrenheit funciona, né, como é que elas foram criadas ali, certo? Eu posso fazer um paralelo. E esse paralelo é muito fundamental.
Então, como é que eu posso relacionar a escala Celsius e a escala Fahrenheit? Repara para você, pessoal. Ó, repara. O Celsius aí, ó, tá de 0 a 100, correto? Tá de 0 a 100. A Fahrenheit, né, 32 a 212, né? Ponto de fusão aqui embaixo, ponto de ebulição da água ali em cima. E aqui no meio eu tenho uma temperatura equilibrada, uma temperatura equivalente, tá? Então, eu posso muito bem brincar com esses valores para em relação entre escala Celsius e Fahrenheit. E assim, me permitir transformar uma temperatura de Celsius em Fahrenheit ou de Fahrenheit em Celsius. Beleza? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos fazer uma relação matemática aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Repara o seguinte. Repara nesses pontos aqui, ó. A, B, C e D. Tá vendo aí, ó? O A tá de C até o 0, né? O B de 100 até 0. O C, F até 32 e o D, 212 até 32. Vou fazer uma variação, ó. C menos 0 no Celsius, tá? C menos 0 sobre 100 menos 0. E isso tem que ser igual a F menos 32, 212 menos 32. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz só uma variação, tá? Uma variação. Um menos o outro, um menos o outro, um menos o outro e um menos o outro. E como eu quero fazer uma relação entre Celsius e Fahrenheit, eu igualei as equações, né? As relações lá. Então, beleza. Vou aí simplificar. Então, vai ficar C sobre 100, F menos 32 sobre 180, certo? Eu vou simplificar esse 100 e esse 180, eu vou dividir por 20 para simplificar ele. E no final vou ter o seguinte, ó, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Essa aqui, pessoal, essa aqui é a equação fundamental para você transformar qualquer valor de Celsius em Fahrenheit e de Fahrenheit em Celsius. Qualquer valor. Professor, na hora da prova, numa questão, eu preciso lembrar desse processo aqui inteiro? Não. Precisa lembrar somente da equação final, tá? Lembrou dela, jogou os valores que você está tendo na questão, você já transforma a temperatura de um ponto para o outro. Aí tu fala assim, professor, por que eu tenho que saber transformar a temperatura de um ponto para o outro? Eu nunca vou ver isso na minha vida. Talvez você ache que não. Ou talvez você nunca use. Mas tem muita gente que usa isso aí para tornar a sua vida mais confortável e mais segura. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vou dar uma introdução para você bem rápida aqui, tá? Os corpos quando aquecem, eles dilatam, eles crescem. Tá? E acabam rachando, né? Eles acabam quebrando, porque eles dilatam tanto que quebram. Vamos supor que você mora num prédio ou mora numa casa que foi construída aí com alguns materiais, com alguns, sei lá, vigas de metal, alguma coisa desse tipo, que veio de fora. O cara construiu um prédio, um engenheiro construiu um prédio, e ele pediu umas vigas de metal que vinha de fora, vinha, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a temperatura lá é marcada em Kelvin. Daí o cara comprou as vigas de metal, e quando chegou aqui no Brasil, tinha dizendo assim, na viga de metal vinha dizendo assim, esse metal dilata a 40 Fahrenheit, certo? Ele dilata a 40 Fahrenheit. Será que é seguro pegar essa viga de metal e botar aqui na temperatura do Brasil? Não. Eu tenho que pegar esse Fahrenheit, transformar em Celsius para saber quanto de temperatura aquele material aguenta. Porque se eu colocar ele adoidado aqui, ele pode dilatar, ele pode quebrar e danificar a estrutura de um prédio, por exemplo. Certo? Então, muito engenheiro usa essa ideia para transformar temperaturas para saber quanto de temperatura aquele material ou aquele equipamento suporta. Certo? Então, essa é a importância de você trabalhar com essa transformação de temperatura. E essa aqui para você é a transformação de Celsius e Fahrenheit. Beleza com isso aí? Massa? Tranquilão, né? Então, já definimos essa relação de Celsius e Fahrenheit. Professor, falta uma outra escala aí, falta uma outra definição aí. Qual é? É a escala Kelvin. Só que antes disso, vamos trabalhar com variação de temperatura. Os alunos, pelo amor de Deus, cuidado com o que você lê numa questão. Uma coisa é você calcular a temperatura final de um sistema. Outra coisa é você calcular a variação de temperatura de um sistema. É muito comum, supondo que um corpo esteja a 30 graus Celsius, quanto essa temperatura varia ou significa em Fahrenheit?
você pega e usa a equação aqui. Usou, beleza, sem problema, sem erro. Agora, se a questão fala assim, ó, um corpo variou sua temperatura em 30 graus Celsius. Quanto essa variação significa em Fahrenheit? Então, para calcular a variação de temperatura, pessoal, a equação é a mesma. Tá vendo aquele negócio ali, ó? C menos 0, 100 menos 0, F menos 32, tá vendo isso aí? Pessoal, isso aí é uma variação. Lembra de ΔS, lá no movimento uniforme? ΔS, espaço final, menos espaço inicial. Lembra disso? Lembra de ΔV? ΔV, V final, menos V inicial? Essa diminuição, essa variação, esse fator de um menos o outro, é uma variação. Então, aqui eu posso organizar, ó, ΔC sobre 100, ΔF menos 180. Lembra que esse 180 vem da subtração do 212 menos 32, tá bom? Então, se você quer trabalhar com variação de temperatura, eu vou mais uma vez aqui, ó, simplificar esses valores por 20 e eu vou achar esse valor final. Então, repara, para trabalhar com variação de temperatura, você vai usar essa equaçãozinha aí, que é mais simples, né? ΔC por 5, ΔF por 9. Beleza? Se você quer calcular a temperatura final do sistema, você vai usar essa equaçãozinha aí. Beleza? Mas, mais uma vez, calcular a variação, você vai usar essa aí. Beleza? Massa com essa ideia? Pronto. Já fechamos Celsius, fechamos Fahrenheit e fechamos a relação ali de temperatura matemática e de variação de temperatura. Vamos para frente, já estamos fechando essa ideia aqui. Beleza? A última escala que falta, claramente, é a escala Kelvin, e ela vai ser uma das mais fundamentais, tá? Esse carinha chamado William Thomson, que era o que você viu no início do slide, né? William Thomson, que é o famoso Lord Kelvin. Talvez você conheça somente por Kelvin, você não conheça por esse nome, William Thomson. Ele vai propor a escala absoluta termométrica de Kelvin, né? E ele, William Thomson, né, o Lord Kelvin, ele era um engenheiro matemático, físico irlandês, que vai nos trazer essa escala absoluta através de termômetros a gás. Olha a ideia. O Celsius usava mercúrio. O Fahrenheit usou álcool, depois usou mercúrio. O Kelvin usou gases, porque gases são muito mais fáceis, muito mais simples de você trabalhar com temperatura, né, os gases rarefeitos. Olha a diferença. Com o tempo aí, ele também acabou adotando os pontos de fusão e de ebulição da água. Bom, então lembra o seguinte, ó, olha a diferença. O ponto de fusão da água na escala Kelvin significa 273 Kelvin. O ponto de ebulição da água na escala Kelvin significa 373 Kelvin, tá bom? Aí tá F, mas aí é um K, tá, pessoal? Aí é um K, desculpa aí, beleza? Então, olha a diferença de valores de uma escala para outra. Outro ponto também diferente da Celsius, da Fahrenheit, da Kelvin, é que a Kelvin ela não assume valores negativos. Kelvin só tem valores positivos, beleza? Valores positivos. Massa com isso aí? Tranquilo. Então, vamos já ver também outra relação com a Kelvin e a Celsius. Massa? Beleza. Pessoal, não sei se você já ouviu falar dessa palavra, ou já ouviu isso em algum livro, algum desenho, enfim. Famoso zero absoluto. É muito comum falarem aí em zero absoluto. Tem até um vilão ali na DC Comics, né, da série Flash, se você assistir a série Flash, tem lá o Capitão Frio. O Capitão Frio, ele usa uma arma de zero absoluto. Então, muita gente talvez possa encontrar nos livros aí essa palavra zero absoluto. Essa palavra, pessoal, vem da escala Kelvin, tá? E essa palavra significa um estado único de repouso molecular. Professor, como assim? Eu não consigo entender. Como assim, professor? Pessoal, lembra que eu te falei que a temperatura de um corpo faz com que as moléculas dele vibrem, se agitem? Lembra que eu te falei isso aí? Pois é. Quando um corpo está com zero absoluto, ou seja, com temperatura nula, ele está em repouso molecular. É lógico. Se tem temperatura, o corpo vibra. Se não tem temperatura, o corpo não vibra, ou seja, está em repouso. Então, aí, trabalhar com zero absoluto é definir um estado onde os corpos, onde as partículas de um corpo não vibram.
tá? Estão em repouso molecular. Só que isso, pessoal, pelas leis físicas, isso é impossível de ser definido, tá? Ele é definido apenas teoricamente, mas realmente isso aí não existe. As leis físicas não permitem que o corpo tenha um estado de repouso absoluto. Um outro motivo de não existir o zero absoluto, pessoal, é porque se eu, de fato, conseguir atingir o zero absoluto, que é a temperatura mais baixa possível, eu consigo converter trabalho 100% em calor. E pelas leis físicas das máquinas térmicas, eu nunca consigo transformar 100% de calor em trabalho, tá certo? Eu não consigo transformar 100% de calor em trabalho, tá bom? Então, por base nisso, eu também não consigo encontrar e não consigo chegar no estado de zero absoluto. Para quem não sabe, esse aí é o Mr. Freeze, que é um dos vilões do Batman, tá? Então, coloquei para ilustrar o ideal do zero absoluto. Se você quiser, pesquisa um pouco mais no YouTube e na internet sobre o zero absoluto. É bem interessante, tá certo? É bem interessante você saber dessas ideias aí. Eu já visitei o lugar mais frio do mundo, que fica do planeta, do universo, que fica no CERN, tá? Os tubos do CERN se encontram a 3,5 Kelvin. Então, lá é a temperatura mais fria do universo. Mas não existe zero absoluto. Beleza? Por enquanto. Beleza? Massa, né, pessoal? Então, definimos também a escala Kelvin. Logo, eu posso agora fazer uma relação entre escala Celsius e escala Kelvin, como transformar uma escala na outra. Tá bom? Então, no mesmo caso, ó, eu vou ter aqui a escala Celsius, de 0 a 100, e a Kelvin, né, de 273 até 373, certo? As variações, ponto de fusão aqui embaixo, ponto de ebulição aqui em cima, tá bom? E daí, ó, aqui eu tenho a temperatura média, né, um ponto médio do Celsius e do Kelvin, e aqui você tem, ó, o A e o B, o E e o F, que são ali as subtrações, né, as variações, um menos o outro, um menos o outro, um menos o outro e um menos o outro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras escalas, só que agora usando o Kelvin. Então, bora lá, ó. Pessoal, mesma coisa, ó. C menos 0 sobre C menos 0 igual a K menos 273 sobre 373 menos 273. É uma variaçãozinha aí. Eu vou simplificar aqui, ó. Vai ficar C sobre 100 igual a K menos 273 sobre 100. Como os dois têm 100 nos lados, né? Dos dois lados tem 100 aí, eu posso cortar esse 100 e ficar assim no final, ó. C igual a K menos 273. Essa aí é a equação fundamental para você transformar Celsius em Kelvin ou Kelvin em Celsius, tá? Mais uma vez, professor, eu preciso saber todo esse procedimento aqui? Não. Sabendo somente a equação final, já está de boa para você responder qualquer questão ligada a essa transformação, a essa mudança de temperatura de Celsius para Kelvin. Repara, até aqui você aprendeu mudança de Celsius para Fahrenheit e agora de Celsius para Kelvin. Mais uma vez, uma coisa é você calcular a temperatura de um corpo, outra coisa é você calcular a sua variação de temperatura. Então, mais uma vez, ó, vou pegar a mesma ideia que a gente fez no último slide, a mesma equação, C menos 0, C menos 0, o Kelvin também aí, tá? E lembra, essa variação, esse C menos 0, esse K menos 273, é uma variação. Então, eu vou aqui, ó, delta C sobre 100, delta K também sobre 100, tem 100 nos dois lados, eu posso cortar eles dois aí, não vou usar, tá bom? E eu vou observar, pessoal, que a variação na escala Celsius é exatamente igual à variação na escala Kelvin. Eu já vi questões assim, ó. Um corpo sofreu uma variação de temperatura de 240 graus Celsius, certo? Quanto essa variação significa em Kelvin? Também 240. Por quê? Porque a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Isso quando se fala em variação. Quando se fala em temperatura, essa equação. Quando se fala em variação, é só lembrar que eles dois são iguais. Beleza com isso aí? Massa. Professor, eu aprendi de Celsius para Fahrenheit,
de Fahrenheit para Kelvin, ou de Celsius para Kelvin. Mas e aí, eu posso transformar Fahrenheit em Kelvin? Pode, meu filho. Pode. Aqui na física você pode tudo. Então aqui eu vou transformar, ó, Fahrenheit em Kelvin. Posso fazer isso aí? Claro que é possível, claro que pode. É só você juntar as equações. Olha aqui, ó. Essa equação foi a que você viu para transformar Celsius em Fahrenheit. Lembra disso, né? Essa aqui você viu para transformar de Celsius para Kelvin. Beleza? Ou vice-versa. Se eu juntar as duas, ó, é só substituir o C, ó. O C não é igual a K menos 273? Pois é só substituir na equação de cima. Substituindo, eu vou ter isso aqui, ó. Essa aqui é a equação que você usa para transformar de Fahrenheit para Kelvin, tá bom? De Fahrenheit para Kelvin, de fato, você consegue mudar essas temperaturas. Tem muita questão que fala assim, ó. Um corpo se encontra a 20 graus Celsius, quanto essa função varia em Fahrenheit, letra A. Aí fala assim, letra B, esse valor em Fahrenheit varia quanto em Kelvin? Então tem questão que pergunta para você como transformar Fahrenheit em Kelvin, tá bom? Então, tu tem dois processos para você fazer, duas ideias. Ou você usa de Celsius para Fahrenheit e Celsius para Kelvin, ou você faz a forma direta, que é essa aqui. Essa aqui é para Fahrenheit e Kelvin e vice-versa. Beleza? Então, pessoal, fechamos essa ideia de mudança, de transformação de uma escala para outra. Definimos o que é temperatura, definimos como ela atua, definimos a relação de calor, energia, vibração e temperatura, definimos as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembra, graus Celsius, graus Fahrenheit, mas não existe graus Kelvin, é só Kelvin. Tá? Definimos cada uma delas e fizemos uma relação de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin e Fahrenheit para Kelvin. Beleza? Agora cabe a você pegar cada equaçãozinha, certo? Organizar ela na tua cabeça, praticar elas nas questões, tá bom? Então, pega cada equaçãozinha que você aprendeu hoje, bota numa folha, bota numa cartolina, pega um livro, pega uma folha e vai fazer questão, vai aplicar essas equações, porque tu só vai aprender física se você praticar, tá bom? Física é que nem exercício físico. Quanto mais você pratica, mais resultado você tem. Agora, se você não pratica nenhum, aí não tem como aprender, beleza? Então, minha parte já foi feita, agora depende de você. Aproveita essa quarentena e vai aprender um pouco mais de física, beleza? Pessoal, valeu aí, se cuidem. Daqui a pouco teremos mais aulas aí com resolução de questões, tá bom? Então, é isso aí que nós temos para hoje e valeu, senhores. Se cuidem.